Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme Camargo, eu represento a Sejunta hoje e eu vou ter a honra de mediar um papo incrível junto com o Pueridomus. Aqui junto comigo tem convidados especiais demais, não só para mim, mas para o contexto de educação de uma maneira geral. E eu queria muito ouvir vocês aqui. Bom dia, Cris. Como é que você está? Tudo bem? Guilherme, bom dia, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco da nossa caminhada, né, em relação à tecnologia, de educação, e você, junto com a Sejunta, sempre apoiando essa transição e essa construção. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. E tem aqui também Adalberto, mas a gente chama ele carinhosamente de Beto. Beto, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença também. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Sejunta. Queria, assim como a Cris, agradecer. Para a gente é um privilégio poder participar de um evento como esse e poder contar um pouquinho da nossa história. Muito obrigado. A honra é toda minha e estou vendo o pessoal muito animado aqui no chat, já no Zoom. Eu vou só fazer uma coisa antes, porque eu trouxe uma pessoa especial para fazer a abertura junto comigo no evento. Vocês acharam que não teria uma participação oficial da Apple, mas vai ter. Então, o Vitor, que está aqui junto comigo, vou colocar ele aqui só como co-host, e aí daqui a pouco ele vai fazer uma breve fala da importância do contexto, não só do Pueridomus, mas também de Apple Distinguished School em educação de uma maneira geral. Então, coloquei ele aqui, legal. Bom, gente, este é o evento Conheça o Pueridomus, Apple Distinguished School, dando um pouco mais de informações sobre mim. Eu sou o Guilherme, eu sou o fundador da Sejunta, e hoje eu estou tendo a honra e o prazer de mediar essa discussão junto com uma escola tão incrível que eu admiro desde que eu me conheço por gente, para ser honesto, né? Quem é de São Paulo, que tem uma presença mais forte, assim, do Pueri, sabe que é uma escola incrível, e hoje vocês vão ter uma pitada aí do quão incrível essa escola é. Bom, antes de trazer a fala do Pueri, da escola, queria compartilhar com vocês que a Sejunta tem esse trabalho de promover a discussão entre as escolas, de apoiar a inovação dentro do contexto de educação no Brasil, e que este é o primeiro evento de uma série de eventos que a gente está fazendo com a Apple Distinguished Schools, e o que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é que a gente trabalha muito com essas escolas e que a gente está super ansioso para ouvir a importância e a relevância dessas escolas, Apple Distinguished School, aqui hoje o Pueridomus para o contexto de educação. A gente está super ansioso também para ouvir do próprio Pueridomus a construção, de onde veio, como começou toda essa história e quais são os próximos passos, inclusive. E, por fim, a gente vai ter um painel de discussão. Então, a nossa agenda está basicamente formatada da seguinte maneira. A gente tem, logo em seguida dessa fala inicial minha, o Vitor, que representa a Apple aqui no time de educação, para falar um pouco sobre a Apple para a educação, de uma maneira bem breve. Em seguida, o Beto deve compartilhar a tela e deve ter ali mais informações, uma apresentação do projeto do Pueridomus, como que ele está estruturado, e, por fim, um painel de discussões. E, assim, coloco aqui os rostinhos que vão falar com a gente hoje. Então, além da Cris e além do Beto, tem também o Lendel, que deve unir-se a nós daqui a pouquinho. E agora, o que eu vou fazer é encerrar o compartilhamento da minha tela. Eu vou ficar muito de ouvinte aqui, porque eu vou aprender muito com vocês. Obrigado pela presença de novo. Obrigado, Vitor. Legal. Eu compartilho a minha tela aqui, né, Guilherme? Tá. Bom, obrigada, então, Vitor, pelas palavras. E realmente a nossa trajetória, eu costumo pensar assim no longitudinal, né, dessa caminhada, no trato que a gente tem dado à tecnologia dentro da escola ao longo desses anos. E realmente é um processo de construção bem pensado, né? E acho que para as escolas que estão se juntando a nós nessa reflexão, compartilhar essa caminhada, falar do momento, lógico, que nós estamos agora, mas compartilhar essa caminhada é muito importante. A gente já passou pela fase que tecnologia era um recurso.
E hoje a gente olha para a tecnologia com uma perspectiva muito mais abrangente do que um recurso, mas também como linguagem. Então, assim, ela é um recurso para o processo e para a engrenagem pedagógica, e eu posso dizer que a gente já caminhou aí por 3, 4 etapas de tecnologia. Eu costumo dizer que a gente já teve na fase 1.0, que foi aquela que a gente levou para a sala de aula, internet, lousas digitais. Depois a 2.0, quando a gente trouxe recursos, plataformas, apps. A 3.0, quando a gente trouxe o equipamento para o professor, para os alunos, e aí a Apple realmente ganha uma notoriedade dentro da nossa estrutura, porque a gente elegeu a Apple como o melhor parceiro para isso, e começou a formar os professores para conhecer os recursos Apple e desenvolver projetos. E aí a gente foi destacando as lideranças, porque a gente acredita que o envolvimento dos educadores precisa ser de forma orgânica e não top-down da direção da escola. Ela tem que ser orgânica e um inspira o outro, uma corrente de inovação, uma corrente de construção e abraçando o desafio, né? E desde pensar a composição do nosso time. Então, a gente valoriza e prestigia os professores que têm uma trajetória longa já na carreira e incorpora no corpo docente jovens audaciosos que navegam com fluidez, né, os nativos digitais. Então, a gente incorpora nessa equipe pedagógica as duas interfaces de educadores para que um influencie o outro. Então, no início, a gente teve essas 3 fases, eu posso dizer, isso durou aí um longo de 6, 8 anos. E hoje, em que pé que a gente está? Quer dizer, a gente sente que toda essa fase inicial está consolidada dentro da escola, então todos os nossos alunos têm acesso aos equipamentos, já acessam plataformas em que tem lá a sala de aula virtual, toda a infra, os professores todos recebem um equipamento na escola para poder também navegar e desfrutar de todos esses recursos, né? Mas a gente tem hoje, que eu considero que nós estamos no momento de tecnologia educacional 4.0, que é o momento em que a gente pensa a tecnologia para favorecer a personalização do ensino, a diferenciação da aprendizagem. Então, passado essa trajetória de ganhar essa fluência digital em toda a nossa comunidade, em adotar um parceiro que nos desse e ajudasse em recursos qualitativos de alta referência, e formar esse professor para ganhar essa intimidade com a tecnologia, a gente hoje, com todo esse acervo de tecnologia, a gente quer olhar como é que ela faz o grande desafio da educação do momento, que é essa personalização do ensino, a diferenciação da aprendizagem. E é aí que eu considero que nós estamos no momento 4.0, e a gente vai conhecer algumas práticas que nos levaram a essa condição, a gente está trabalhando nisso agora. E nessa trajetória de ganhar tecnologia, construir tecnologia, não só como recurso e meio, mas como linguagem, que a gente introduziu há 4 anos atrás, um eixo no currículo, que era a disciplina de coding, que vem trabalhar todo o trabalho de programação, construção de linguagem, códigos, apps, ambientes virtuais de autoria dos alunos. Então, é um programa que tem início no Fundamental 1 e ele coroa, no final do Fundamental 2, essa trajetória autoral em tecnologia por parte dos nossos alunos. Também na preocupação da questão de uso de tecnologia como meio para a aprendizagem, a questão da cidadania digital é uma referência no currículo de tecnologia educacional, que ganha espaço tanto no coding como na formação socioemocional
e na questão das relações no novo ambiente de convivência e relacionamento, que é o ambiente digital. Então, também a questão de cidadania digital é uma referência para nós, né? E esse uso da tecnologia como recurso de vislumbrar a aprendizagem, né? A aprendizagem, quando ela está no ambiente maker, em que eu materializo e trago para o concreto as situações conceituais e uso a tecnologia nessa referência, as situações em que eu empodero o meu aluno para ele construir através da tecnologia, tanto no coding quanto nos outros ambientes, maker, laboratórios. Então, é a tecnologia muito organicamente na escola, né? Nas relações de trabalho, quando a gente compartilha toda a nossa produção pedagógica entre as equipes, é incrível. E eu posso dizer a vocês, assim, eu tenho a experiência na direção das escolas no Grupo SEB, eu cuido das escolas Poeri e outras escolas, e eu vejo o quanto a gente avançou do momento em que éramos analógicos, né, gente, para o que a gente é hoje. Então, a gente vê hoje a tecnologia pulsante organicamente na escola. É um projeto que, a todo momento que a gente vai pensar alguma coisa, vamos integrar o pessoal da tecnologia, da TI, da TE, como elas trabalham juntas, né? Como elas estão integradas. Então, para começar a contar essa rapidez desses últimos anos. Tá bom? Então, era essa nossa fala introdutória para dizer assim, é uma caminhada, né? Um passo de cada vez. Muito bem. Eu sigo daqui, Gui? Você quer fazer algum comentário? Eu quero fazer que eu, particularmente, estou emocionado, mas eu vou me conter e vou pedir para você seguir, Beto. Eu costumo dizer que a Cris é uma pessoa incrível. Ela é incrível, né? O Vitor, que não convive com ela, mas conhece a Cris, testemunhou aí. Ela é uma pessoa sensacional. Dá vontade de ficar ouvindo ela falar por muito tempo, né? Bom, então vou deixar aqui para o final os comentários. Bom dia a todos. Eu sou Adalberto Castro. Eu tenho o privilégio, né? Tive o privilégio de ser convidado pela Cris para liderar todo esse processo de tecnologia educacional aqui no Poeri Domus. E tem sido, assim, a cada dia uma surpresa boa, sabe? De constatação disso que a Cris tem dito. Quando eu entrei, o projeto já tinha sido implementado, ele já estava consolidado, então eu já peguei uma Ferrari, já me deram uma Ferrari para pilotar, sabe? E está sendo incrível participar disso e poder colocar aqui a minha visão, a minha contribuição e trabalhar junto com parceiros tão dedicados e tão competentes, sabe? Bom, o nosso processo, como a Cris diz, a gente gosta de usar esse termo, que é um processo desse processo 4.0, termos um ecossistema, que a escola seja um ecossistema de aprendizagem, sabe? Aliás, a palavra aprendizagem é a palavra que nos define, né? A gente discute muito internamente que a gente tem deixado de ser um centro de ensino para ser um centro de aprendizagem. E essa mudança de paradigma, ela é fundamental nos tempos atuais, e ela tem tudo a ver com a tecnologia educacional, né? E os propósitos da tecnologia educacional que a gente segue no Poeri. Como a Cris disse, tecnologia não é o fim. Como o Vitor também citou, qualquer escola pode comprar tecnologia, mas fazer da tecnologia uma ferramenta de empoderamento e de capacitação para que os nossos alunos aprendam é bem diferente de possuir ferramentas tecnológicas, né? Então, neste sentido, a tecnologia no Poeri Domus, ela não é o fim, mas o meio para que a aprendizagem se consolide. Então, nós somos
criamos um ambiente, um ecossistema de aprendizagem. Eu vou citar 2 aqui, que é o Makerspace, né? o nosso espaço ali de fazer, e o nosso Poeiro Digital, que é um espaço que nós temos para que os nossos alunos e os nossos professores possam fazer uso da tecnologia nos seus projetos. Isso para quê? Para aquele segmento da escola em que o aluno não possui, ele não está com o seu, com o seu equipamento próprio. Quando eu comecei nesse projeto, para vocês terem uma ideia, os alunos eles tinham o seu iPad como material, né, como material de aulas, como seu material obrigatório, do Year 6 para frente. Hoje, nós temos do Year 4 para frente, né? Ou seja, depois de todas as análises, as métricas, nós nos sentimos seguros e temos o respaldo aí dos dados dessa inteligência artificial que Cris citou, que roda por trás, para diminuirmos essa faixa etária do aluno com o seu próprio equipamento. E os menorzinhos, né, do Year 3 até o Toddlers, a gente tem um espaço pensado para eles, para que eles façam uso dessa tecnologia educacional juntamente com seus professores nos seus projetos. E aí, pensando nisso, é claro que a gente não só comprou a tecnologia, entregou um iPad para alunos, um iPad para professores, exigiu de alunos. Nós temos uma figura que nós chamamos de assinatura digital, que é algo muito pensado, muito planejado, com um olhar pedagógico, uma coleção de aplicativos e plataformas digitais que estão a serviço do processo de aprendizagem. Então, essa assinatura digital é uma marca extremamente importante para a gente, faz parte do nosso processo. Essa assinatura digital, ela vem ganhando cada vez mais robustez, isso por conta, obviamente, de todo esse nosso trabalho pedagógico de análise, entrega e sugestão dessas ferramentas, e também pela evolução, porque os aplicativos e os recursos de tecnologia educacional, eles têm evoluído bastante nos últimos tempos. E a gente tem encontrado aí, enfim, bons parceiros para isso. Então, eu queria destacar nessa minha fala inicial, nessa primeira parte, nessa breve apresentação, de que a aprendizagem é, na verdade, o que sustenta todo o nosso processo. Nós somos um centro de aprendizagem. Então, a tecnologia educacional está a serviço da aprendizagem no Poeridomus. Bom, neste caminho, obviamente, a gente está aqui discutindo sobre o nosso processo de recertificação, que muito nos orgulha, né? Esse foi um desafio que eu encarei, né? De, olha, se coloquem aí no meu lugar. Eu chego numa escola que já é um centro de excelência, que já é uma Apple Distinguished School, e eu estou chegando e a minha missão é, olha, nós já somos nota 10, você tem que manter isso, viu? Essa foi a minha missão. Bom, vamos lá, né? Então, o processo foi um processo incrível, porque é um momento em que a gente consegue, é um momento em que eu acho que a gente para de maneira sistemática para olhar as coisas que nós estamos fazendo, né? Fora os períodos em que a gente faz essa avaliação no final do ano, né? Nos planejamentos, e aí a gente fica maravilhado com todos os projetos que os professores apresentam, com o uso, enfim, com todas as coisas que estão acontecendo em relação à tecnologia educacional. Eu vou deixar alguns exemplos para o nosso professor aqui, o Lendel, que vai contar para vocês um pouquinho no final. E eu vou me ater aqui a um dado, né, que é um dado que muito nos orgulha, que é esse que vocês estão vendo na tela. Uma das exigências para essa nossa recertificação é que a gente tivesse 75% dos nossos professores capacitados, certificados com o selo de Apple Teacher.
E nós pegamos esse desafio. Então, vocês estão vendo aqui que em 2020 a gente não tinha um número tão alto assim, tínhamos, aliás, um número bem pequenininho, algo em torno de 6%, e aí nós vamos para esse desafio da certificação. Hoje nós estamos com 91% dos nossos professores capacitados, e essa trajetória que eu queria destacar para vocês. Primeiro, porque ela revela muito do nosso jeito Pueri de ser. Nós trabalhamos em conjunto. Quando a Cris diz, olha, nós compartilhamos, usamos a tecnologia para compartilhar, a gente faz isso o tempo todo. E não foi diferente nessa certificação como Apple Teacher, né? Temos aqui, nesse sucesso de certificação, nesse número maravilhoso, nesse crescimento maravilhoso, a gente tem a mão aqui de todos os coordenadores pedagógicos que estiveram lado a lado com a gente, conversando com os professores, ajudando, apoiando os professores. Nós tivemos todos os diretores de todas as unidades junto com esses coordenadores, fornecendo o ferramental, fornecendo tudo o que fosse necessário para que os professores se sentissem seguros e apoiados. Nós tivemos a nossa direção geral, a Cris Sabadell, como o grande arquiteto desse projeto, ou seja, ela a pessoa que viabilizou os momentos, enfim, viabilizou para que todas essas pessoas pudessem trabalhar em sinergia, né? E tivemos a Sejunta, um importantíssimo parceiro que desde o começo nos abraçou, na verdade, apoiando, instrumentalizando e nos momentos ali de necessidade, socorrendo a professores com dificuldades e capacitando também os professores que já estavam um passo à frente. Enfim, eu trouxe essa história para contar para vocês, porque eu acho que ela, de um lado, ela ilustra o jeito Pueri de trabalhar, o jeito Pueri de ser, que é um trabalho em grupo, que é um trabalho coletivo e de muita coparticipação e correlação de informações, com essa visão que a gente tem, com esse nosso jeito que a gente tem de inovação, de enfrentamento aí dos desafios e superação deles. Então, a gente teve aqui uma evolução extraordinária no número dos nossos professores certificados, o que, obviamente, aumentou a produção desses professores nos seus projetos com os alunos, com os equipamentos Apple e também com a tecnologia Apple, e não só, porque a gente também tem parceiros que trabalham aí com a tecnologia Apple, vários aplicativos, várias plataformas que rodam nesse ambiente. Então, essa certificação, ela é, por um lado, uma superação e uma conquista muito importante quantitativa, mas ela é principalmente uma superação e um ganho qualitativo que a gente já está colhendo no nosso dia a dia desde o início aí de 2021. Bom, esse era o recado que eu queria dar, então eu vou passar a bola agora para uma personagem aqui que é maravilhosa também, que é o professor Lendel, e ele faz as apresentações. Olá, pessoal, tudo bem? O pessoal do Se Junta, Cris, Beto, tudo bem? Bom, gente, eu sou o professor Lendel Mendes, sou professor de Lógica de Programação, e eu sou o Apple Distinguished Educator da nossa maravilhosa Apple Distinguished School. Então, eu vim com uma missão também aqui para a escola, né? Como eu estou ali muito presente ali das discussões globais do compartilhamento de atividades envolvendo a tecnologia Apple, eu tenho essa missão de trazer para a escola algumas coisas que eu aprendo com essa comunidade global. Então, a gente está muito alinhado ali com o que está acontecendo no mundo, né? Não só com as coisas da Apple, mas também com as coisas que têm a ver com a ONU, né? Então, as nossas atividades do coding, por exemplo, são muito voltadas para esse sentido, né? E a gente tem bastante sucesso aqui usando o iPad em sala de aula, tecnologia em geral, principalmente usando os livros da Apple, né? Criatividade para Todos, Programação para Todos. E também, ultimamente, a gente tem feito um trabalho muito bom usando a realidade aumentada, né? Os alunos estão descobrindo o que é isso, para que serve, e várias ideias estão surgindo aí. Vamos lá?
Você vai compartilhar a sua tela? Não, pode ser a sua mesmo. Tá. Uhum. Na próxima parte aqui, a gente tem algumas atividades dos professores, não é isso, Beto? Oi? Não. Tem, isso, os próximos. os nossos próximos passos, a gente encerra contando para eles onde a gente quer chegar. Então, ok. Então, a ideia, Lendel, é assim, se você Uhum. puder ilustrar esse trabalho de realidade aumentada, que é um trabalho maravilhoso que a gente tem acompanhado, acho que vai ser bacana. Legal. Então, é o seguinte, gente, a gente no coding tem algumas atividades que são que a gente coloca alguns passos, né? Cidadania digital, a gente aprende ali como se proteger na internet, né? Ficar atento a golpes online, né? A gente também trabalha pensamento computacional e a cultura maker, né? Que ali a gente vai tentar juntar algumas coisas da tecnologia e tentar fazer elas, usar as mãos para fazer. E também a parte de programação, que aí a gente vai usar muito o iPad, que tem a ver com o programa de programação para todos, e Swift Playground. Inclusive, uma das nossas atividades ganhou destaque ano passado, essa atividade de realidade aumentada, com um livro que foi lançado pelos ADs do Brasil. Então, a gente tem uma das nossas atividades feitas no Poeridomos, fala sobre realidade aumentada, né? Eu posso espelhar minha tela, pessoal? Fica à vontade, Lendel. Ok. Só um segundo. Algumas pessoas perguntaram aqui, eu vou até aproveitar esse gancho Aham. para trazer aqui mais informações sobre vocês. Então, perguntaram aqui, mas quem são, né, as pessoas, o que elas representam? Eu vou começar aqui pela ordem de fala. Eu sou o Guilherme, eu sou o fundador da Sejunta. Eu trouxe junto comigo o Vitor, que trabalha no time de educação da Apple, que está aqui junto com a gente, que fez uma abertura no início. Tem a Cris Sabadell, a Cris é diretora-geral das unidades do Poeridomos e, como ela falou, de outras instituições dentro do Grupo SEB também. Temos o Beto, Adalberto aqui, supervisor de tecnologia educacional. E temos também o Lendel Mendes. O Lendel, ele é um AD, um Apple Distinguished Educator, ou seja, integra como ninguém as tecnologias em sala de aula. Ele está trazendo agora os exemplos de sala de aula da vivência para continuar essa história que eu estou adorando de ouvir do Poeridomos. Pessoal, só uma pergunta. Eu tenho uma parte aqui no Zoom onde tem compartilhar, né? Achei a tela. Foi a primeira. Perdão. Start. E Lendel ok, pessoal, eu gostaria de saber se está também. aparecendo. Ok, gente, vocês conseguem ver a minha tela? Já conseguimos, Lendel. Ok, gente. Então, essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é o livro que está disponível na App Store. E aqui a gente tem várias atividades de vários professores ADs de diversas escolas do Brasil. E aqui está a nossa atividade, né? Contemplando a BNCC. E a gente tem aqui um passo a passo, né? Ela serve também para que outros professores possam ver como é que funciona e tentar replicar. Então, a gente tem aqui o passo a passo da atividade, exemplos dos alunos. E o incrível dessa atividade é que a gente conseguiu fazer ela no momento remoto, né? A gente não estava presencialmente, né? E aqui a gente conseguiu fazer com que os alunos interagissem com os objetos em realidade aumentada que eles mesmos fizeram os códigos para que eles se movimentassem. Então, tem um exemplozinho aqui de realidade aumentada. Ok, vai levar um tempo isso, vou fechar então. Aqui. Atividade dos alunos. Então, do lado esquerdo ali a gente tem um código e do lado direito os alunos usando a câmera para interagir com os objetos em realidade aumentada. Ok? Esse livro, gente, está disponível na App Store. Vou fechar aqui. Ok. Ok, Beto, pode prosseguir. Ok, muito obrigado, Lendel. Então, pessoal, se vocês quiserem mais detalhes, baixem o livro e fiquem à vontade para entrar em contato conosco.
Ok? Então, vou passar aqui para a parte final dessa nossa apresentação. Vou chamar a Cris para dizer aqui, brevemente, quais são os nossos próximos passos. Para onde vamos, Cris? Pois é. Estamos a caminho aí da busca do nosso maior desafio, que é a gente ter a evidência da aprendizagem, né? Nosso compromisso, nossa razão de existir é um processo de desenvolvimento e aprendizagem dos nossos alunos. Então, nesse sentido, a gente tem como o desafio do momento, além de nutrir essa competência, essa habilidade que o Lendl mostra, né, de conhecimento de ferramentas, de linkar essas ferramentas com o currículo, a gente parte para o desafio de capturar, através da tecnologia, evidências de aprendizagem. E que momento, né, a gente viveu no contexto educacional mundial da pandemia, que nos impôs um ambiente digital de ensino-aprendizagem, e agora, no retorno presencial, a gente tenta capturar e aferir a aprendizagem ocorrida nesse período, identificando as lacunas e construção de um plano de trabalho para suprir as lacunas que se estabeleceram. Então, momento de pandemia, superação incrível de todos os educadores. Lógico que as escolas que tinham mais facilidade já com esse ambiente digital se adaptaram mais rapidamente. Escolas com mais dificuldade ou mais analógicas sofreram, que aí não vai só dar fluência e estofo que a escola tem com a tecnologia educacional, mas também com os recursos que ela já vinha utilizando, tanto ela quanto educadores e alunos. Então, o que nós fizemos? No retorno presencial, nós estruturamos uma avaliação diagnóstica de aprendizagem do terceiro ano à terceira série do ensino médio, nos eixos estruturais do currículo de língua portuguesa e matemática. Trabalhamos para construir essa avaliação diagnóstica com um currículo mínimo da BNCC e provas construídas e produzidas por consultores externos, à luz da BNCC. A gente queria maior isenção com relação ao currículo e à aprendizagem esperada. Organizamos essa avaliação em rede, né? Eu já vi que tem uma pergunta que fala sobre como que a gente gerencia a rede, depois quero falar sobre isso, mas essa avaliação foi em rede e ela foi aplicada no segundo semestre, quando a gente teve efetivamente o retorno presencial dos alunos, porque até então era um modelo muito híbrido, né? E abre e fecha escola, aquele cenário. Então, no segundo semestre, a gente fez a aplicação dessa prova. Essa prova, então, como foi construída, aí voltamos ao exemplo de muitas mãos no processo, por técnicos pedagógicos de currículo externos, validada pela tecnologia educacional, que traduziu essa prova para ela ser aplicada num ambiente com tecnologia mediando a aplicação, e nos ajudou nessa adaptação, com tecnologia educacional e o pedagógico montando os relatórios de análise dos resultados da prova. Então, vejam que bacana, né? Como é que eu vou fazer chegar na sala de aula o plano de ação, construir com os educadores um plano de ação para o currículo de recuperação das lacunas da aprendizagem no momento remoto, usando tecnologia, tendo como premissa a personalização do ensino, montando planos de ação para diferenciar a aprendizagem dos alunos, a partir da análise de dados que eu capturei com tecnologia. Então, assim, a gente está muito orgulhoso, é um desafio gigante, tá, gente? Vou dizer que esse 4.0 aqui, ele é um trabalho de próximos anos mesmo, e é sobre isso que nós estamos debruçados, quer dizer, é o refinamento das evidências de aprendizagem para que a gente possa intervir certeiro, sabe? Com qualidade, agilidade. Então, essa é
é um dos focos do nosso trabalho. E o segundo, que é exatamente práticas como essa que o Lendl anuncia, que o pensamento e a autoria dos nossos alunos, esse protagonismo autoral, não tenha limite. E que esse currículo criativo, esse currículo que traz a tecnologia para os desafios da vida, de verdade, é assim que eles fazem, é assim que eles vão poder se desenvolver nos ambientes profissionais na hora que eles forem para o mercado de trabalho, que eles forem para situações de cidadãos mesmo interagindo, que eles tenham essa fluidez, essa soltura, e que eles vislumbrem, eles conheçam recursos, que eles saibam aplicar tudo isso. Então, esse é o eixo de currículo de criatividade que a gente está estruturando, paralelo ao eixo de competências e habilidades na área acadêmica curricular da BNCC, mas como que o eixo de criatividade corta todos essa estrutura do currículo e é contemplado de forma orgânica. Então, são os próximos passos que a gente tem aí como desafio na educação. Então, não dá para pensar em desafio e próximos passos sem considerar o momento da pandemia, a educação remota, o quanto a gente avançou, o que a gente teve de dificuldade, os resultados, e olhar para isso com os recursos que a tecnologia nos oferece. Muito bem. Gui, retornamos a palavra para você. Muito obrigado, viu? Eu queria dizer aqui para vocês que eu gostei muito do jeito que vocês contaram essa história, né? Começou com a Cris falando da importância das lideranças, que casou muito bem com a fala do Vitor, inclusive, de como é necessário ter uma visão que, ao mesmo tempo, parte de cima, mas que não é engolida, digamos assim, e sim é um trabalho colaborativo, né? É um trabalho construído a várias mãos aí. Gostei também da sequência com o Beto, quando a gente começa a entender como essa tradução acontece em tempo real, digamos assim, né? Para alcançar os educadores, para construir toda essa estrutura que entrega para os alunos, para a comunidade de uma maneira geral, o que vocês estão desenhando de maneira incrível do projeto. E, por fim, o Lendl, que também mostra a sala de aula efetiva, né? Então, é muito coeso ver a história de vocês. As entregas são todas muito coerentes, são todas muito vinculadas umas às outras, e não é à toa que vocês estão reconhecidas novamente, renovando o reconhecimento como Apple Distinguished School, e são um centro de inovação no país, né? Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, também a fala de vocês, e eu queria dizer que tem bastante pergunta aqui, e eu vou mesclar aqui as perguntas que o pessoal mandou no chat com as perguntas que eu penso em fazer aqui para vocês. E a primeira pergunta que eu vou querer fazer é para o Beto. Beto, a gente tem acompanhado a evolução dessas tecnologias e tem evoluído muito e tem ganhado muito espaço dentro e fora de sala de aula, mas principalmente dentro de sala de aula. E eu queria entender qual é o papel da escola nessa tradução, nessa integração com responsabilidade, né? Afinal, tecnologia tem os seus lados bons e seus pontos de atenção, e eu queria muito ouvir de você, Beto. Tá legal. Olha, antes, eu queria só que a gente voltasse um pouquinho nesse termo tecnologia. Tecnologia sempre esteve na escola, né? Então, giz é tecnologia, lousa digital é tecnologia, projetor é tecnologia. Atualmente, a gente está falando de tecnologia digital interativa. E esta última parte ela é fundamental, ela é interativa. E sendo interativa, eu acho que o grande salto que ela dá na educação é que a tecnologia ela está a serviço do aprendizado, da aprendizagem, do aprendizado. Porque exatamente pelo fato de ser interativa, ela vai me permitir ver em tempo real e de maneira escalável o que os alunos estão fazendo, como eles estão fazendo, quais são os caminhos que eles estão percorrendo, quais as dificuldades, ou seja, eu consigo ter um olhar ali individualizado dos meus alunos, sabe? Então, nesse sentido, como é que nós, de maneira responsável, lidamos com isso? Primeiro entendendo essa parte, Gui.
E a segunda, assim, o nosso papel é avaliar, pesquisar e colocar à disposição dos nossos professores e dos nossos alunos as melhores tecnologias nesse sentido, sabe? Então, nós não só entregamos um iPad para o professor e dizemos assim, bom, agora vai lá e dá a sua aula. A gente entrega o iPad, sim, mas a gente faz um trabalho prévio e constante de análise, de colocar à disposição os apps, as plataformas, enfim, a tecnologia educacional de fato, que vai cumprir esse papel de diferenciação, de fomento ao aprendizagem, de turbinar todo esse caminho. Então, é desta forma que a gente age com responsabilidade, sabe? E, de novo, só reforçando, para nós tecnologia educacional interativa, ela não é o fim, mas ela é o meio para que o aprendizado aconteça. E essa é a nossa responsabilidade enquanto gestores de todo esse processo. Eu vou, inclusive, você levantou a bola, eu acho que o Lendel vai chutar, né? Porque você mencionou muito da tecnologia em si. Afinal, tecnologia é o meio, né? Igual você trouxe, igual a Cris trouxe muito bem. E a tecnologia, no caso do educador, é tudo, né? Então, a gente pode usar a lousa, o giz de cera, a massa de modelar, o iPad. E aí, Lendel, eu queria muito ouvir de você. Tem um conto que as crianças elas já sabem usar as tecnologias, né? Mas muitas vezes elas sabem utilizar como lazer ou como algo mais para uso pessoal e não necessariamente para educação. E aí eu queria entender do lado de você, assim, elas já usam tecnologias na rotina delas, e eu queria ouvir de você como que é essa rotina de sala de aula e como você prepara para mudar um pouco dessa chave, né? De, opa, estou brincando aqui com o meu dispositivo, mas eu chego em casa, com o Lendel, eu vou aprender a programar. Como é que funciona esse teu lado? Bom, em um contexto geral, o aluno já chega na escola tendo esses mecanismos eletrônicos, como o iPad, como lazer, né? O aluno brinca com isso o dia inteiro. O nosso desafio na escola é mostrar para o aluno que dá para ter lazer aprendendo, usando o iPad, né, ou a tecnologia, e também que é possível ser muito mais criativo com as ferramentas que você já tem, né? O que o aluno às vezes precisa é só saber que é possível, né? Então ali a gente está num mundo de experimento, né? Então eu fico muito feliz às vezes quando eu vejo que os alunos me param no corredor e eles falam assim: professor, eu usei aquele negócio que a gente aprendeu no iPad para fazer uma apresentação de matemática. Então, é ok o aluno usar a tecnologia para lazer. Mas também é o nosso desafio mostrar para o aluno que dá para ser mais do que isso, né? Dá para ser muito criativo usando a tecnologia. Então, é com isso que a gente trabalha. Adorei, Lendel, adorei. E aí, para encerrar esse ciclo de entrada de tecnologias em sala de aula, eu queria também esticar um pouco com a Cris aqui. E Cris, você mencionou, inclusive na tua fala, do avanço das tecnologias e como o Poeri tem se preparado para responder a essas mudanças. E aí, essas mudanças, inclusive, como elas impactam o planejamento da escola como um todo? Então, acho que a pandemia pegou a gente de surpresa, né? Mas colocou à prova ali a integração das tecnologias na escola. Queria ouvir, como é que isso muda na medida que o tempo passa? Pois é, Guilherme, eu acho que quando você faz a gestão da instituição, você tem que pensar em várias dimensões, né, da tecnologia dentro dela. Então, vou dizer assim, desde a questão de infraestrutura, você vai fazer um orçamento da escola para o ano seguinte. O que é que eu vou precisar investir em tecnologia? Da mesma maneira que eu cuido do brinquedo, do playground, da carteira, da infra mesmo. Então, vai desde a infra, se eu quero que a tecnologia transborde da sala de aula, transborde pela escola, eu tenho que pensar que a escola tem que ter infraestrutura básica para ela transbordar e
circular por todos os ambientes. Ela não está restrita naquele ambiente de uma sala de aula X que eu vou desenvolver tecnologia ali. Então, começa dessa questão de infra básica. Eu tenho que ter equipamento com bastante sustentação nas salas de aula. Essa é uma luta que a gente consome o tempo todo. Dá para melhorar? Dá para melhorar esse recurso? Então, desde o orçamento da instituição, do começo no ano anterior, que é o que eu preciso de infra para dar a melhor experiência para o professor e para o aluno. Porque se a infra não existir, esquece. O professor vai tocar a vida sem ter um investimento na questão do digital. Ele vai tocar. Então, eu tenho que, antes de pensar em demandar qualquer coisa, oferecer condições para isso. Então, essa é uma questão. E a outra questão é que, durante todo o trabalho pedagógico e de formação, eu tenho que considerar a tecnologia como um eixo. Então, tecnologia está dentro do programa de formação de professores. A escola possui um programa que a gente recomenda aos professores no seu processo de avaliação. Tudo que a gente identifica de lacuna, a gente estrutura um programa de formação continuada e recomenda ao professor fazer esse programa. Esse programa se chama Poere Academy, é a academia para os professores, e tecnologia educacional é um eixo, que vai perpassar por várias aproximações, desbloqueio, apresentação de projetos, de recursos, de ferramenta. Ali, a ideia é nutrir esse professor para que a gente possa tê-lo mais autônomo. Se nós vamos lá, todo início de ano, planejamento de abertura, a gente apresenta os recursos digitais que a gente assinou, né, para o ano e que a gente vai rodar e demandar. A formação do uso desses recursos. A formação, para você ter uma ideia, né, ela parte da login e senha para o professor explorar. Eu parto da premissa que ele deve se aproximar da tecnologia. Não é algo pronto para ele, mastigado, faça desse jeito. Se eu quero que ele tenha autoria, eu tenho que dar espaço de criação e exploração para ele. Então, tecnologia está no planejamento estrutural da gestão da escola, como no cotidiano de formação de professores, de acompanhamento de práticas, de espaço de criatividade e autoria desse professor. Eu tenho a sensação de que se tiver algum educador vendo aqui o evento, ele vai querer trabalhar no Poere, viu? Só queria dizer isso, porque é muito legal ver o jeito que vocês assistem esse educador. Muito bonito. Obrigado, Cris, por compartilhar. Inclusive, se vocês quiserem complementar, falam um dos outros, fiquem à vontade. A ideia é ser um bate-papo mesmo. E todos vocês têm contribuições riquíssimas para trazer. Cris, obrigado. E eu vou começar a responder as perguntas da audiência agora. Eu comecei a responder uma ao vivo aqui, e essa eu vou direcionar para o Beto, porque eu achei que essa pergunta está mais com a cara do Beto. Beto, vou parafrasear aqui. Como foi a resposta dos professores para esse início do projeto com tecnologia? Foi desafiador? Sempre desafiador, né? Como a Cris disse no início da fala dela, a gente tem uma mescla de professores com bastante experiência em sala de aula, portanto, não são nativos digitais, né? Com professores aqui, jovens, como o Lendel, com uma fluência digital bem mais, digamos assim, arrojada, né? Então, sim, foi um desafio. Eu acho que não dá para colocar numa única resposta, né, quando se tratam aí de pessoas, mas o Poeridomos, ele tem um clima, ele tem uma metodologia de trabalho, como a gente já disse, que é uma metodologia colaborativa, sabe? Está na nossa estrutura, está no nosso DNA, como a gente costuma dizer. Então, é óbvio que individualmente você tem aqueles professores com um pouco mais de receio, um pouco mais amedrontados e tal, mas, de modo geral, eu posso dizer, nenhum professor, ele para por isso, né? Ele vai buscar parceiros, sabe? Então, e eu acho
pessoalmente, essa estratégia de mesclar experiências e tempo de vivência de professor, incrível. Porque a maioria dos professores não fica na dependência de um ser, né, o Beto da tecnologia educacional ou o Rogério da TI, que precisa me ensinar. Não, ele procura o amigo ali do lado. Então, certamente o Lendel já socorreu muitos professores. Olha, Lendel, eu estou querendo aqui fazer isso e eu não estou conseguindo. Como é que eu faço? Sabe? Eu também estou na sala de aula, então ali na sala dos professores já peguei muitos colegas falando assim, olha, Beto, sabe o que é? Eu preciso colocar aqui um vídeo nessa minha apresentação, como é que eu faço isso no iPad? Ali, na sala de aula. Então, esse clima de colaboração é a resposta. Tá? Então, você que está me perguntando aí qual foi Foi desafiador? Foi? Qual é a resposta? Como os professores encararam isso? Como mais um trabalho que a gente faz colaborativamente, sabe? E eu acho que isso explica, e isso se comprova quando eu mostro para vocês aí o número de 91%. Nós chegamos, olha, pessoal, nós precisamos dessa certificação Apple e a gente quer atingir aí todo mundo, e a gente chegou a 91% num curto intervalo de tempo, sabe? Contar uma fofoquinha de bastidores. Quando a Cris me convidou para liderar o projeto de tecnologia educacional aqui do Poeri, já tínhamos em mente, antes de sabermos que a Apple tinha mudado as regras, atualizado as regras, para que a gente tivesse no mínimo 75% de professores certificados. A gente já tinha isso em mente, e a Cris falou, Beto, quanto tempo você acha que a gente precisa para certificar? Isso foi antes da pandemia, quando ela me convidou no final de 2019. E eu disse a ela, 6 meses. Ela olhou para mim com uma cara do tipo, não, você está falando isso porque você está chegando agora, você não vai conseguir em 6 meses, eu não sei o quê, e tal, né? Sabe aquela sensação? E nós fizemos em 6 meses. Né? Nós conseguimos, claro que a gente tinha a obrigação de fazê-lo por conta de ser a necessidade para um dos itens de obrigatórios para a recertificação, a gente tinha que fazer, mas eu acho que esse não foi o ponto de viragem, sabe? O ponto de viragem é que a gente tem esse ecossistema de aprendizagem também entre os nossos professores. Eu queria até mencionar que a gente faz tanto isso com os alunos, né? Com os estudantes, a gente coloca eles no protagonismo, né? No centro do processo, a gente estimula, cutuca, né? E com o educador, às vezes, a gente esquece que ele também está aprendendo, por vezes, que algumas estratégias podem caber, né? Eu achei muito bonita a tua fala, Beto. Gostei. E fica à vontade, Lênin. Guilherme, era bem curioso ver assim, a sala dos professores e todo mundo ali conversando sobre isso. E a gente compartilhando maneiras de fazer as coisas. Assim. Quando eu vi, já tinha, sei lá, umas 10 pessoas em volta da mesa conversando sobre o assunto. E aí, quando a gente viu, a gente conseguia fazer as provas e não era assim uma reunião, era apenas um momento dos professores e a gente conversava sobre isso. Uma coisa bem natural, na verdade. Foi legal que você trouxe essa fala, Lendel, porque eu vou colocar para você 2 questões aqui. A primeira delas é, como você falou de programação em realidade aumentada, surgiu a pergunta, é possível aplicar o material de programação em realidade aumentada com disciplinas de humanas? Queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Que legal. Dá sim, dá sim. Eu tive o prazer também de ser professor de Language Arts na escola antes, né? E ali, a gente está ali muito voltado para literatura, leitura, e a realidade aumentada, ela traz um aspecto interessante que é da dimensão, quando eu falo dimensão mesmo, ali 3D, para o que está acontecendo na leitura. Então, a gente teve várias atividades ali que os alunos podiam fazer um modelo 3D em realidade aumentada, do conto ou da poesia que a gente estava lendo, dependendo do seu entendimento. Então, era engraçado porque a gente poderia entrar na história, literalmente, usando a câmera. Então, ali com as arvorezinhas, com os personagens lá dentro. Então, gente, a criatividade não tem limites, né? Você propõe uma coisa para o aluno e é incrível como eles extrapolam as suas expectativas. Olha que incrível. Lendel, você falando, eu fiquei... Nossa, eu já comecei a ter algumas ideias aqui, tá? Mas olha que incrível você pegar, por exemplo, sei lá, um livro que eu gosto muito, Vidas Secas,
E no Vidas Secas você tem vários personagens. Eu tenho um personagem que é a Baleia, né? Que é o nome da cachorrinha lá, né? Chama Baleia. E eu sempre imaginei a baleia. Eu sempre fiquei pensando, como é a baleia? Eu tenho uma baleia minha. Eu queria ter a oportunidade de, com a realidade aumentada, criar minha baleia para essa história. Eu achei Nossa, incrível. dá para fazer tranquilamente. Achei incrível. Ou seja, você fazer dá... todo o cenário, entrar ali. você dá a forma àquele personagem que você leu, e é muito próprio, né, da literatura, você leu a descrição do personagem, mas como ele é uma construção mental individual, ela é sua, é o seu personagem. Muito legal isso, muito legal. Eu vou chamar os professores de literatura para conversar em breve. E quando sai o filme a gente se frustra, né? Porque a gente imaginou diferente o personagem, né? Isso! Porque é a imagem do diretor, né? A imagem, sei lá, de quem roteirizou aquilo. Muito legal. Eu Gostei queria até demais. compartilhar uma experiência pessoal, que eu fui numa exposição do Van Gogh, um pouco antes da pandemia, e tinha todas as obras de Van Gogh, todas não, umas 10 ou 12 obras, que você poderia experimentar em realidade aumentada. E você andava literalmente dentro da obra e era incrível, e eu não estou mais na época de escola, me empolguei tanto quanto qualquer aluno se estivesse na mesma condição. E aproveitando até esse tema assim de empolgação, de, enfim, inovação, eu queria chamar a Cris de novo e falar, Cris, você tem aí o Beto e o Lendel que em 5 minutos de conversa consegue empolgar qualquer educador, né? Já surgiu várias ideias aqui. Como que você, e aí lendo aqui a pergunta da audiência agora, faz com que essa visão perpetue em todas as unidades que você gerencie? Como é que funciona isso? Porque é um desafio, né? Guilherme, a beleza de você trabalhar em rede é você ser uma rede de conexão de aprendizagem e de execução. Então, eu estou aqui no Pueridomus há 16 anos, mais ou menos, 17 anos. E quando eu cheguei aqui, o maior desafio era esse, era aprender a usar o modelo de ser rede para ganhar sinergia. Então, tem que ter espaço de autoria, tem que ter espaço de criatividade, tem que ter a digital daquele grupo, daquela unidade, que tem a sua especificidade. Mas os pilares comuns são discutidos e encaminhados coletivamente. Então, a gente tem coordenador em nível de rede, a gente tem coordenador em nível de unidade, a gente tem diretor de rede, diretor de unidade, coordenador de currículo, que é rede. Então, as grandes decisões e a gestão que implica em rede é feita coletivamente, compartilhada, validada, e todo mundo sai para o time para jogar, vai para campo para jogar. Quando ele está na sua unidade, ele sabe onde ele tem que chegar. Ele entendeu o propósito da situação que a gente vai implementar. Como ele vai desenvolver isso? A gente dá várias sugestões, combina ferramentas, mas ele tem a autoria de ajustar no tempo, ritmo, condições que a unidade oferece e necessita. Então, essa é a beleza, porque quando você vai fazer o monitoramento da implantação de alguma coisa, cada um vai dizer, olha, eu fiz assim, deu certo, isso não deu certo, que bacana, a sua solução facilitou, e aí a gente troca, isso que o Lendel falou, o tempo todo compartilhando essas aprendizagens nos diferentes níveis. Então, é isso que dá celeridade para a gente implantar, porque todos buscam o sucesso daquilo, a solução de um problema, como é que a gente avança. E é assim que... Mas a gente investe muito tempo nesse planejamento e entender qual é o propósito daquilo, para poder ter esse convencimento, vestir a camisa daquele desafio e seguir. Então, entendeu por que aquilo é valor, por que aquilo é importante? Então, vamos. É mais ou menos assim que a gente faz. Eu só queria reforçar aqui que a Cris falou, e do jeito que ela conta, parece que é a coisa mais simples do mundo. Não, a gente faz aqui porque a gente trabalha em rede, só que é um desafio imenso, Cris. Eu queria reconhecer aqui o talento de vocês, especialmente o teu, em conduzir tudo isso, porque são 3 escolas reconhecidas e um time incrível. Então,
Reforçando aqui, parabéns, viu, Cris? Coisa bonita de ver. E a gente logo, logo vai ter a quarta, que é uma escola, ela não está ainda reconhecida porque ela é novinha, é a nossa criança, o último bebê da família, mas que ela está trabalhando incansavelmente nessa linha e logo, logo vai ser a nossa quarta Apple Distinguished School. Eu não tive a chance de visitá-la ainda, mas eu vi as fotos e que coisa, estrutura incrível. Nossa, eu queria muito poder estar lá. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar nas perguntas aqui, porque tem bastante pergunta boa, e eu acho que elas vão enriquecer muito a nossa discussão. E aí, Beto, eu queria muito... queria até fazer um comentário aqui, né? O Yuri colocou no chat, com a paixão que o Beto e a Cris contam sobre o projeto, dá vontade de ficar o dia inteiro conversando com eles. E eu concordo, Yuri, eu assino embaixo. Se estivéssemos no Twitter, eu ia dar um retweet na tua fala aqui, viu? Beto, queria trazer para você aqui a pergunta do Felipe de Joinville. O Felipe colocou a seguinte situação. Ele gostaria de saber sobre o gerenciamento do uso do iPad durante a aula. Quais são as evoluções e experiências para a cidadania financeira? Consegue contribuir com a gente de alguma maneira? Puxa vida! Bom, nós temos, não exatamente vinculado ao gerenciamento do iPad, mas nós temos, por exemplo, a gente começou um projeto com esse novo ensino médio, nós temos uma trilha... Cidadania digital, desculpa, ele corrigiu aqui no chat, cidadania digital. Tá. Mas eu vou aproveitar só para dizer para vocês que nós temos uma trilha acadêmica no ensino médio que é feita, inclusive, no modo online, né? Os nossos alunos não estão necessariamente dentro de uma sala de aula, eles estão em qualquer lugar da escola com seus iPads, e eles têm uma trilha de educação financeira. A gente tem duas, na verdade, uma que trata da educação financeira básica e outra do mercado de investimento em ações, só para dar uma dica aí, tá certo? Agora, em relação à cidadania digital, bom, obviamente nós temos todo o trabalho pedagógico com os nossos alunos, né, das suas responsabilidades e dos seus riscos navegando na internet, e a gente tem um projeto, a gente tem, na verdade, um protocolo de gerenciamento dos iPads, além de um protocolo de gerenciamento de toda a nossa infraestrutura de Wi-Fi, né? Então, desde coisas mais simples, como bloquear o acesso a determinados sites, como o bloqueio na sala de aula, quando o professor assim julga necessário, do iPad para o uso, porque o professor não quer usar o iPad naquele momento. Então, é dessa forma que nós trabalhamos a cidadania digital, sabe? Pedagogicamente, ensinando os nossos alunos, apresentando para eles quais são os recursos, os riscos e até onde ele pode ir, qual é o uso correto, né? Qual é a etiqueta social que a gente usa quando está navegando na internet. Lembrando que quando a gente está na internet, as pessoas dizem que a internet é uma rede de computadores conectados entre si. Nós aqui pensamos assim. Nós pensamos que a internet é uma rede de pessoas conectadas através do computador. E se são pessoas, todos os ganhos sociais que nós tivemos e de civilidade também se aplicam quando você está na internet. A internet não é uma terra sem lei ou um lugar onde tudo é possível, sabe? Então, nós trabalhamos isso do ponto de vista pedagógico e, é claro, da parte tecnológica, a gente tem os processos de gerenciamento dos iPads e dos bloqueios e assim por diante. Não sei se... Bom, acho que respondi a pergunta. Eu acho que você superou as expectativas. Lenda, se quiser contribuir, fica à vontade. Não, eu só fiquei impressionado porque eu achei muito boa a resposta do Beto. E só um adendo, assim, essa parte da cidadania digital, ela é um dos nossos pilares também na disciplina de coding. Então, a gente conversa muito sobre isso. Os alunos fazem apresentações a respeito desses problemas. Então, os nossos alunos estão cientes, assim, sobre os riscos da internet, da etiqueta de como melhor usar o iPad em sala de aula. Então, é isso. Muito bom, Beto. Lenda, eu acho que é isso. Eu acho que se na escola a gente se ocupa de ensinar aos nossos alunos, sei lá, como você se porta quando você está num shopping, numa praça ou numa festa,
não vejo diferença de fazer isso quando você está navegando na internet. A internet é vida. E a exposição vai acontecer, né? Na escola, fora da escola, muitas vezes acontece antes de chegar na escola. E Exato. ele vai ser exposto. Agora, como ele se comporta mediante a exposição, a internet ela dá voz a todo mundo, né? E isso pode ser muito perigoso quando a gente não sabe exatamente como se comportar. Gostei muito, Beto, do jeito que você trouxe. E eu queria também trazer para o Lendo, aproveitando que ele fez uma contribuição. Lendel, hoje você definitivamente é uma das referências que a gente tem no Brasil de educadores que integram tecnologia em sala de aula. Só que todo mundo começa de algum lugar. E aí eu queria ouvir de você, né? Como que você começou e como você pode inspirar essa geração de educadores que querem integrar as tecnologias em sala de aula? Interessante. Cara, eu lembro, há alguns anos atrás, eu era professor de escola de língua de inglês, né? E ali, às vezes, eu tinha uns problemas assim com os alunos apresentando os trabalhos, eles esqueciam os slides, então eu comecei a dar sugestões para eles. Gente, vamos usar esse drive aqui. Eu começou com uma coisa muito pequena, um drive, né? Depois a gente começou ali usando vídeos que estavam disponíveis online. Então, a minha ideia principal ali no início era tentar evitar ao máximo o hardware, coisa física, assim, que tivesse na nuvem, vamos usar, né? Que aí a gente não tem como perder, é mais fácil de compartilhar. Aí eu tive a sorte também de trabalhar em uma outra Distinguished School, onde eu aprendi muita coisa que eu sei hoje, e a maior sorte ainda de estar aqui no Poeri hoje, uma escola que tem vocação para tecnologia, e é incrível, assim, que os alunos, assim, a mentalidade deles, assim, voltada para a inovação, assim, as coisas acontecem naturalmente. Então, eu vim em uma escada, assim, onde as coisas foram acontecendo naturalmente de forma, assim, mais avançada. Tive o privilégio também de participar do programa de Apple Distinguished Educators nos Estados Unidos, aprendi muita coisa com o pessoal da Apple, e como eu falei antes, eu vim com uma missão também para o Poeira de compartilhar as coisas que eu aprendi com o pessoal da Apple, com os outros professores. Obrigado, Lendo, por compartilhar. E a gente esquece que é muito natural o aprendizado de maneira geral, né? E que com tecnologias não é nenhum bicho de sete cabeças, né? A gente usa todos os dias. A gente tem Smart TV, tem um smartphone, a gente tem o WhatsApp, a gente tem tudo isso. Eu acho que a questão é mais, opa, igual você trouxe, né, Lenda, um pouco mais cedo hoje no nosso papo. É muito mais do que isso, né? Agora, o que mais do que isso eu vou querer usar, né? Seja com um aluno, seja eu mesmo. Gostei que você contribuiu e compartilhou, Lenda. Obrigado. E eu vou aproveitar um pouco desse tópico também para trazer a Cris de novo aqui, para o nosso painel. Cris, eu queria ouvir de você o seguinte. O Lendel mencionou ali das tecnologias, etc. Ele tem uma pergunta muito boa aqui da audiência, que é a seguinte: como entender qual é o momento para investir em novas tecnologias, para apoiar educadores como o Lendel? Pensando muito que muitas escolas ainda estão tomando decisão para o ano que vem, depois de um traumático biano aí, né? Bom, então eu vou começar por aí. A vida, o ano de 2021, o ano de 2020, trouxe a evidência de que a tecnologia está no mundo, na vida, nas relações. Então, vou dizer assim, se uma escola que está aqui nos assistindo não começou, vamos lá, gente, está na hora. Não vou pôr o pânico, está atrasada, porque essa escola já viveu o embaraço de não estar com a fluência digital permeando sua escola, já viveu as dificuldades disso no ano passado, durante a pandemia. Então, a pandemia, ela escancarou a necessidade da tecnologia estar na educação. Ela escancarou, assim, se você não tem esse recurso ainda no seu projeto de gestão da escola, vamos lá, é evidente, é inevitável, é surpreendente. Então, a gente pode começar, e isso quando eu conto aqui, né, quando eu faço aquela linha do tempo da educação 1.0 até a gente estar no 4.0, não é do dia para a noite, mas assim, como é que você vai começar pelo menos pequeno?
estabeleça uma meta a cada 2 anos. É um projeto de 2 anos, é um projeto, aquilo que o Beto disse, em 6 meses eu certifico todo mundo, em 6 meses eu consigo permear todos os recursos que a gente tem acesso para... O que eu vou elencar? Então, vamos fazer um plano de implementação dos próximos 2 anos, tanto de investimento estrutural, quanto de investimento na parte de formação de professores, de recursos. Então, é isso. Eu acho que a gente viveu um momento que acelerou o processo de inovação no mundo, de ruptura, de transformação. A sociedade realmente avançou décadas com o que a gente viveu e acelerou. Avançar não quer necessariamente dizer que tudo é positivo, que o saldo dessa pandemia tem muita coisa positiva e muita coisa que a gente vai lamentar. Mas que a tecnologia na educação está consolidada como uma necessidade, uma importância, uma relevância, eu acho que não tenho dúvida. Agora é começar a planejar passo a passo, para não sair atropelando também qualquer custo e qualquer preço. Eu gosto do jeito que você traz, porque o Lendl falou, eu comecei com um drive pequenininho, né? E talvez seja uma boa analogia para escola também, né? Já começaram, né? Porque não teve como viver esses 2 últimos anos sem ter feito nada, né? Mas eu gosto do jeito que você traz de nem tudo precisa começar gigantesco, né? A gente pode começar devagarinho. Dizem que o principal passo é o primeiro, né? O resto é só a inércia que a gente avança. E até para falar sobre o primeiro passo, obrigado, Cris, adorei. Até para falar sobre o próximo passo, né? Enfim, a escola está ouvindo aqui vocês, está se sentindo inspirada e falou, nossa, eu preciso de tecnologia, o Poeira realmente é um projeto incrível, só que, para ter educadores como o Lendl, eu preciso de uma organização que Cris e Beto fazem muito bem, de desenvolvimento profissional. E aí eu queria, Beto, ouvir de você o seguinte, como é planejada e executada esse desenvolvimento profissional, essas formações dos educadores, e se existe uma formação coletiva, individual, quais são as estratégias que vocês adotam para apoiar os educadores? Todas as estratégias, né? Como vocês ouviram há pouco a Cris dizer, nós temos um Poeira Academy, que é um espaço institucional para a formação dos professores. O Poeira Academy é, de fato, uma academia, tem as suas disciplinas. Eu tenho o privilégio de ser o professor de uma delas. A minha vertente é a tecnologia educacional. Então, é um espaço onde eu estou ali capacitando os professores em relação à tecnologia educacional, especificamente a tecnologia educacional interativa no momento. Mas nós temos, sim, as grandes formações, as formações em que a gente traz parceiros, e a gente costuma fazer isso 2 vezes ao ano, nos nossos inícios de semestre, né, durante os nossos planejamentos. Então, nós temos essa capacitação. A gente tem capacitações que são pensadas e planejadas por segmento. Então, eu acabo de fazer, por exemplo, uma capacitação para professores do Fundi 1 e do Fundi 2, especificamente com os aplicativos da assinatura digital desses segmentos. E, por fim, a gente ainda faz a capacitação individualizada. Hoje eu tenho um time de tecnologia educacional muito bem redondinho, muito bem azeitadinho, para apoiar qualquer demanda de professor. Então, a gente tem um canal ali de comunicação entre os professores e esse time, o professor agenda, marca, e a gente faz ali um atendimento. Acabamos de fazer agora, uma professora, a gente tem uma prova aqui, uma prova online, chamada Prova Objetiva. A professora estava com uma dificuldade com uma imagem dessa prova, contatou o time e já marcaram com ela aí uma aula, uma capacitação para que ela trate a imagem, para que ela aprenda a tratar essa imagem. Resolvemos o problema e marcamos a capacitação. Então, a gente tem, dentro dessas esferas que você citou, a gente tem aí o atendimento em todos esses níveis. E isso é importantíssimo, porque eu acho que é isso que garante essa sinergia. Eu vou
Primeiro eu vou anunciar que a gente está quase chegando ao fim, que é uma pena, porque passou muito rápido. Mas eu queria fazer duas últimas perguntas. Eu vou concentrar uma primeiro no Beto e no Lendel. Eu queria que vocês fizessem um jogral entre vocês e depois eu vou fazer uma última para a gente encerrar para a Cris. E a pergunta que eu queria fazer para vocês dois, Lendel e Beto, é a seguinte. A Camila acabou de perguntar no chat, quantas pessoas vocês têm no time de tecnologia educacional? Eu acho que essa é uma boa. E a Cris falou um pouco mais cedo também que tem algumas lacunas que vocês estão atentos ali para preencher, especialmente nessa volta para o presencial. E aí eu vou colocar aqui para responder ao vivo a pergunta do Rafael, que vai ser um desafio, todo mundo voltando ao mesmo tempo para o presencial, por força de lei, inclusive, e ter essa linguagem em comum para todas as crianças. Vocês acreditam que a tecnologia vai facilitar de alguma maneira esse processo? Então, primeiro, do tamanho do time de vocês e depois sobre essas lacunas, se vocês imaginam a tecnologia participando ali no processo de construção e abraçando essas crianças. Tá, o time hoje, ele conta com, além de mim, 11 profissionais, mas eu vou contratar mais um, então seremos 12 até o final do ano, então somos 12 fora eu, né, na gestão. Independentemente da quantidade que você tem aí na sua escola, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que você precisa montar esta sua equipe para que ela esteja alinhado com esse pensamento, sabe, de trabalho colaborativo. Então, não é um centro ali para que você fique dando curso para as pessoas, até porque a experiência mostra que em tecnologia educacional interativa, cursos não funcionam, né? O que funciona é o professor ter um projeto, fazer e a gente apoiá-lo. Mas o nosso time hoje tem esse número de pessoas, né? Nosso número aí de 11 pessoas, sob a minha supervisão aqui nas 3 escolas, com a entrada da quarta aí, a nossa caçula Perdizes. E a outra pergunta é em relação se a tecnologia ela vai, de alguma forma, entrar nesses, como se diz, né? Nesses gaps, né? Nesses buracos. Não tenho a menor dúvida, a Cris já ilustrou quando ela disse o que nós fizemos aqui. Né? Nós criamos uma avaliação, né? Nós montamos uma avaliação diagnóstica para todas as nossas escolas em rede, para alunos do Year 3 ao 12, ou seja, do terceiro ano do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Isso só é possível se a gente tiver, primeiro, a tecnologia como meio. Essas provas chegam aos nossos alunos, nossos alunos fizeram essa prova aqui na escola, ou nas escolas, através do iPad. As provas foram online. E o mais importante, né, dessa história toda, todos os dados que nós colhemos, a gente só pôde colher porque usou uma ferramenta de tecnologia interativa. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu acho que, como o Cris também havia mencionado na sua pergunta anterior, a tecnologia educacional, ela é impositiva, porque ela é uma forma prática, rápida e necessária de você escalar, de você conseguir atingir a todos, mantendo a individualidade de cada um, que é a coisa mais interessante. Quer dizer, eu tenho o dado do João, só que eu tenho o dado do João online, em tempo real, e, sabe, de hoje para amanhã. Na verdade, eu consigo fazer isso muito rapidamente. Se você for para o método analógico, imagina, somos uma escola de 3.000 e poucos alunos. Imagina, rodar todas essas avaliações, depois coletar esses dados, é impossível. A gente precisaria de 2 anos, a gente não tem esse tempo. O mundo não nos permite mais esse tempo. Então, não tenho dúvidas de que a tecnologia educacional, sim, ela está inserida e ela é parte fundamental na correção, na detecção, enfim, nas evidências aí desses gaps, desses furos que aconteceram. Posso fazer um comentário? Pensando no... imagino que alguma escola que esteja aqui nos assistindo e que está se estruturando para esse crescimento da tecnologia, ouço o Beto falar, eu tenho 11 pessoas na minha equipe, ela vai falar, uau, assim fica fácil. Então, quero só dizer o seguinte, a gente não começou com 11 pessoas, a gente começou com equipes diferentes do formato que a gente tem hoje. Quando a gente fala de 11 pessoas, porque a gente tem quem coordena a rede, quem
está no ponto da unidade. Dessas 11 pessoas, tem gente que está no suporte mesmo de infra, porque a nossa escola tem muito consumo, então tudo tem que estar ali conectado o tempo todo, não pode ter oscilação, a gente tem mapa de controle de sinal ali, mapeando para que a infra funcione, enfim, tem uma série de coisas, mas a gente não começou assim, né? A gente começou pequeno, a gente começou com 2 pessoas e muita vontade, e aí foi crescendo, enfim. Então, acho que é isso, acho que o seu sonho ele vai ter o tamanho que você quiser que ele tenha. Então, comece, importante isso, porque aí a hora que você vê realmente, puxa, tem demanda de consumo para isso, tudo vai acontecer, né? Mas tem que começar. É isso aí. E como eu disse antes, aproveitando o gancho, eu quando cheguei aqui já me deram uma Ferrari, tá, pessoal? Mas os meus antecessores, não sei se o Antônio nos ouve aqui, Antônio, né? Ele começou com Fusquinha, tá? Eu queria falar o seguinte, quando a gente desenhou essa jornada de eventos, a gente queria inspirar as escolas, mas eu nunca achei que a gente pudesse inspirar tanto. Então, estou muito, muito feliz. E, Lendel, até continuando a pergunta para o Beto aqui, antes da gente trazer a última para a Cris, você pretende usar a tecnologia para preencher essas lacunas? Me diz um pouco. Bom, o que eu gosto de fazer com os meus alunos, assim, acho que algumas lacunas que têm a ver com criatividade, né? A gente já até falou sobre isso antes, né? O aluno acreditar que a ferramenta serve apenas para uma coisa e não entender que existe um leque ali. Então, a gente tenta mostrar isso para ele, né? O leque de possibilidades infinitas nessa ferramenta maravilhosa que a gente tem. Bom, com essa fala, então, eu vou, Cris, fique à vontade para responder na velocidade que você preferir, até porque a gente já está com um tom de encerramento no evento já. Mas eu queria ouvir de você quais são os benefícios e os resultados de ter essa estrutura que a gente viu do Poeire hoje, enquanto responsável aí, maestra do projeto do Poeire. O que você colhe de resultados? Não, eu acredito que a gente tem um engajamento de alunos considerável, né? E essa é a nossa razão de existir, que é a aprendizagem, a gente já falou disso. E ter esse engajamento, ter essa fluidez, esse estar à vontade, sabe? Ele tem essa intimidade com esses recursos. Isso é incrível. Ver um professor que todo embaraçado no começo e agora espelhando o seu equipamento na lousa e discutindo, é muito lindo de se ver, né? Como eles vão ganhando esse fortalecimento. Então, a gente tem professores com diferentes graus de habilidade, né? A gente tem um Lendel que é referência para nós, é super inspirador, e que está ali, ombro a ombro, na sala dos professores no intervalo, comentando coisas com muita naturalidade, e aquele outro que está lá, ó, me explica como é que eu faço tal coisa, olha o que eu tentei, olha o que deu. Enfim, então, assim, os encontros de formação, quando a gente estava no processo de certificação dos professores, era incrível, eles se trocando, estou em tal nível, como se fosse um game, sabe? Quase que gamificou o negócio, estou em tal, vamos passar, não consegui. Então, é isso, eu acho que a gente tem essa energia diferente na escola, é fluido, essa é a ideia. E a gente trabalha para isso. Eu vou dar agora o último passo aqui para a gente encerrar, até para respeitar a agenda de todo mundo. Cris, só resgatando aqui, diretora-geral das Escolas Bilíngues Poeire Domus. Cris, muito obrigado pela tua presença. O Beto falou ali, realmente dá vontade de ouvir por horas e horas ali, e espero ter outros momentos de ouvi-la. E eu queria que você se despedisse também da audiência e desse uma última mensagem. Fica à vontade. Bom, eu quero agradecer a Ser Junta, Guilherme, Vitor, que sempre estão aí respaldando, né? Apple junto conosco. Então, assim, muito obrigada pelo apoio,
né? Vocês são parceiros, efetivamente, nessa trajetória, nessa consolidação mesmo. Eu acho que a gente tem esse sucesso porque a gente também tem parceiros excelentes, né? A gente faz sucesso quando a gente tem parceiros juntos, e isso é isso que é a ciência do negócio. E agradecer pela oportunidade de poder fazer essa retrospectiva na nossa história. Porque quando você está no dia a dia, na escola, você está ali, vamos fazer, vamos fazer. A hora que você recebe um convite como esse, você para e fala, caramba, vamos pensar sobre tudo que nós fizemos? Então, agradeço a oportunidade da gente poder refletir e pensar nessa retrospectiva que vocês nos deram. Obrigada, viu, Gui? Eu que agradeço. Eu estou honrado aqui de poder mediar esse papo entre vocês. E, nossa, eu estou realmente emocionado, gente. Estou me contendo aqui, viu? Porque é muito, muito bacana o projeto de vocês. Lendel, eu queria também aproveitar para ouvir você aqui. Lembrando, Lendel é um Apple Distinguished Educator e professor de coding ali no Pueridomus. Lendel, fica à vontade para se despedir também e dar uma última mensagem. Bom, pessoal, primeiramente foi um prazer estar participando aqui dessa conversa, né? Com o Beto e com a Cris. Nossa, estou lisonjeado aqui. E também falar que vocês mandaram muito bem, pessoal do Se Junta, essa parceria que a gente tem aí de longa data. Pessoal, até mais. Lendel, eu também estou lisonjeado, viu? Porque eu fiz os convites aí, eu falei, nossa, vai ser incrível estar com essas escolas, vai estar com a Cris, com o Beto, com o Lendel, vai ser legal. Estou lisonjeado também. E Beto, você, supervisor de tecnologia educacional das unidades do Puerdomus, fica à vontade também para se despedir. Obrigado pela presença, viu? E por ter apoiado na organização do evento. Foi um prazer. Eu também estendo aqui os meus agradecimentos. Muito legal. Como o Cris diz, é muito legal a gente parar para fazer essa retrospectiva, para relembrar essa nossa história. Você sabe, eu sou da área das ciências, né? E a gente na ciência diz, enquanto você está envolvido num fenômeno, você não tem dimensão dele. Você só tem dimensão quando você se afasta do fenômeno, né? Então, à medida que a gente vai se afastando aí de todo esse nosso processo de certificação e tal, a gente vai tendo uma real dimensão do que é isso, né? Do que é fazer parte de tudo isso. Então, sou muito agradecido a vocês da Sejunta por todo o apoio, por toda a parceria, pelo convite de fazer parte, para fazer parte de um evento como esse. Queria me despedir de todo mundo com duas mensagens aí. A primeira é de que, assim, o que a gente vive em escola, o que a gente vive no ambiente escolar atualmente, é a busca para a pergunta: eles aprenderam? Essa é a pergunta, né? Ela já foi no passado, mas vocês deram as aulas? A gente respondia, demos, e foi bem dado e tal. Hoje, essas perguntas estão em segundo plano. A pergunta em primeiro plano é, eles aprenderam? E aí, tecnologia educacional é uma ferramenta poderosa para nos dar segurança para dizer, sim, eles aprenderam nesse nível e tal, né? E a outra mensagem é de que um sonho que é sonhado com outras pessoas não é apenas um sonho. Então, com esses dois pensamentos, eu me despeço de vocês, agradecendo a todo mundo que esteve envolvido, a Cris, muito generosa, vocês não têm ideia de como é a agenda da Cris. O Lendel, uma pessoa incrível também, um parceiro que ali você fala, Lendel, você top, ele conta comigo. Então, muito obrigado, Cris, muito obrigado, Lendel, por estarem junto conosco aqui nesse evento tão bonito. Obrigado, pessoal. Bom, com tantas falas importantes e com tanto aprendizado, queria reforçar que eu estou muito lisonjeado de poder ter mediado essa conversa. Foi uma honra para mim, uma honra para ser junto de uma maneira geral, poder ouvir de vocês, conhecer melhor o projeto. Agradeço profundamente a vocês pela agenda. A gente sabe que não é fácil parar pessoas tão estratégicas dentro do Pueri durante 1h30, mas eu tenho certeza que toda a audiência aqui, tanto quanto eu, agradece. E, gente, esse é o Pueridomus, Apple Distinguished School, reconhecida novamente por ser um centro de inovação continuada, isso é muito importante lembrar, né? Então, eles não param, eles são incansáveis, eles avançam sempre. Fiquem de olho no projeto, porque sempre tem história boa para ouvir e sempre história boa para compartilhar. E queria me despedir de todos vocês, então.
Tenham uma boa quinta-feira, fiquem bem por aí, seguros, saudáveis, e até os próximos eventos, então, da Sejunta. Até mais, obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.